O Himalaia é mais do que uma simples cadeia de montanhas. É um testemunho da grandiosidade da criação de Deus. Quando observamos as imponentes alturas dessas montanhas, com seus picos cobertos de neve e o clima implacável, é impossível não reconhecer o poder e a perfeição do Criador. Mas a verdadeira maravilha está nos seres vivos que habitam esse ambiente inóspito. Como podem esses animais sobreviver em condições tão extremas? A resposta está nas incríveis adaptações que Deus, em sua sabedoria infinita, projetou em cada uma dessas criaturas. Desde a capacidade de respirar em altitudes onde o ar é escasso, até a camuflagem perfeita que os protege de predadores, tudo reflete o cuidado detalhado que ele teve ao moldar cada espécie. Nesta jornada pelo Himalaia, você vai descobrir como os animais que vivem no topo do mundo são provas vivas do poder de Deus. Eles enfrentam desafios que muitos não conseguiriam suportar: frio extremo, falta de oxigênio e um terreno perigoso. No entanto, a sobrevivência dessas criaturas não é apenas um milagre da natureza. É um reflexo direto da mão de Deus, que providencia para que suas criações encontrem meios de prosperar até nos lugares mais hostis. Vamos mergulhar nessa história de adaptação, força e resiliência, que só reforça como Deus é grandioso em suas obras. Viver no Himalaia é como enfrentar uma batalha constante contra o frio e o vento. Imagine um ambiente onde as temperaturas caem facilmente para menos 30 graus, com nevascas que podem durar dias. Os animais que habitam essas montanhas precisaram desenvolver habilidades extraordinárias para resistir. Muitos deles possuem uma pelagem extremamente densa e camadas de gordura para se proteger do frio. No entanto, a adaptação vai além da estrutura física. Esses animais ajustam seu comportamento para enfrentar o rigor do clima, buscando abrigo e mantendo uma atividade mínima para conservar energia. Em termos de exemplos práticos, podemos observar o yak selvagem. Esses animais, que são um símbolo de força e resiliência, têm uma pelagem que é um verdadeiro casaco natural. Durante as tempestades de neve, eles usam sua força para abrir caminho até áreas onde podem encontrar comida. Outro exemplo notável é o leopardo das neves, que usa a sua cauda espessa como cobertor, enrolando-a em torno do corpo enquanto descansa, para manter o calor corporal. Mesmo com essas adaptações, a vida nas montanhas do Himalaia ainda é uma luta diária. O isolamento geográfico também é uma barreira, forçando os animais a se tornarem autossuficientes em um ambiente onde os recursos são escassos. Muitos deles migrarão para altitudes mais baixas durante o inverno, onde o clima é mais ameno, voltando às alturas quando a primavera chega. Esse ciclo de adaptação e sobrevivência é essencial para garantir a continuidade das espécies que habitam uma das regiões mais inóspitas do planeta. A altitude extrema do Himalaia impõe desafios únicos aos animais, especialmente pela baixa concentração de oxigênio no ar. Para sobreviver a essas condições, a fauna local desenvolveu adaptações fisiológicas impressionantes. Muitos animais, como o leopardo das neves, possuem hemoglobinas mais eficientes, capazes de capturar oxigênio mesmo em altitudes elevadas. Além disso, seus pulmões são maiores e mais eficientes, garantindo que possam manter uma respiração adequada apesar do ar rarefeito. A adaptação ao ar rarefeito é uma das maiores proezas evolutivas da fauna himalaia. Um exemplo claro de adaptação ao oxigênio escasso é o yak selvagem. Estes animais têm pulmões muito maiores em relação ao tamanho do corpo do que outros bovinos. Essa característica os ajuda a respirar de maneira mais eficaz em grandes altitudes. Além disso, sua capacidade de transporte de oxigênio no sangue é superior à de outros mamíferos, permitindo que se movam com facilidade, mesmo em altitudes onde outros animais teriam dificuldade para sobreviver. Porém, não é apenas a fisiologia interna que os ajuda.
muitos animais limitam sua atividade em altitudes muito elevadas, conservando energia e minimizando a necessidade de respiração excessiva. Durante o dia, podem descer para áreas mais baixas em busca de comida e abrigo, enquanto à noite voltam para altitudes mais seguras, onde estão protegidos de predadores. Essa rotina diária é essencial para a sobrevivência de muitas espécies que habitam o topo do mundo. Em um ambiente tão desafiador como o Himalaia, a camuflagem é uma ferramenta essencial para predadores e presas. Os animais que habitam essas montanhas evoluíram para se misturar ao ambiente rochoso e nevado, evitando serem detectados por predadores ou emboscando suas presas com sucesso. A pelagem do leopardo das neves, por exemplo, é de uma tonalidade acinzentada, que se funde perfeitamente com o terreno rochoso e coberto de neve, tornando-o praticamente invisível aos olhos de suas presas. Os herbívoros, como o tar, também desenvolveram cores neutras que os ajudam a se mesclar com o ambiente. Isso lhes dá uma vantagem crucial ao tentar evitar os predadores. Sua pelagem marrom clara se assemelha às rochas e à vegetação seca das encostas das montanhas, o que torna mais difícil para predadores como o leopardo das neves detectá-los à distância. Além disso, seu comportamento furtivo e silencioso é uma camada extra de proteção contra possíveis ameaças. Mesmo pequenos pássaros que habitam o Himalaia utilizam a camuflagem para se proteger de predadores maiores. Suas penas muitas vezes imitam as cores das pedras e musgos, permitindo que se escondam em plena vista. A sobrevivência nas montanhas depende, em grande parte, da capacidade dos animais de se ocultarem. Essa habilidade de se fundir ao ambiente é uma das mais importantes para a sobrevivência nas altitudes extremas do Himalaia. O leopardo das neves é, sem dúvida, uma das criaturas mais fascinantes e adaptadas do Himalaia. Este predador ágil e silencioso é conhecido por suas habilidades de caça, mas também por sua incrível capacidade de sobrevivência em ambientes tão inóspitos. Sua pelagem espessa o protege do frio extremo, e sua cauda longa e fofa funciona como um cobertor quando ele dorme, enrolando-se para reter o calor. Além disso, suas patas largas funcionam como raquetes de neve, permitindo que ele se mova com facilidade em terrenos nevados. Suas técnicas de caça são tão impressionantes quanto suas adaptações físicas. O leopardo das neves é um predador solitário, conhecido por sua paciência e precisão. Ele se esconde nas rochas e espera o momento certo para emboscar suas presas, que muitas vezes incluem animais maiores do que ele próprio, como o tar e o ibex. Sua habilidade de saltar grandes distâncias de rocha em rocha, mesmo em terreno íngreme, o torna um dos caçadores mais eficientes do Himalaia. Além das suas habilidades de caça, o leopardo das neves também é incrivelmente resistente. Ele pode sobreviver longos períodos sem comida, ajustando seu metabolismo para economizar energia. Isso é crucial em um ambiente onde as presas podem ser escassas e as condições climáticas podem dificultar a busca por alimentos. Sua resiliência e adaptabilidade fazem dele o mestre supremo da sobrevivência nas alturas geladas do Himalaia. O yak selvagem é um dos ícones das montanhas do Himalaia, conhecido por sua impressionante capacidade de sobreviver nas condições mais frias. Seu corpo é coberto por uma pelagem espessa que o protege das temperaturas extremamente baixas. Além disso, esses animais possuem uma camada extra de gordura que ajuda a manter o calor corporal, garantindo que eles possam sobreviver a invernos rigorosos onde as temperaturas caem drasticamente. A resistência do yak ao frio é um testemunho de sua incrível adaptação ao ambiente. Quando as tempestades de neve atingem o Himalaia, os yaks usam sua força e suas enormes cabeças para abrir caminho pela neve, permitindo que encontrem a vegetação escondida. Sua dieta consiste principalmente de gramíneas que conseguem cavar sob a neve. Mesmo quando a comida é escassa, eles conseguem sobreviver com pequenas quantidades, graças à eficiência com que seu corpo processa os nutrientes. Essa capacidade de se alimentar em um ambiente tão desafiador os torna um dos herbívoros mais resistentes da região. Além disso, os yaks são fundamentais para o ecossistema local. Ao se moverem pelas montanhas,
Eles ajudam a espalhar sementes e fertilizar o solo com seus excrementos, contribuindo para o crescimento da vegetação que alimenta outras espécies. Sua presença no Himalaia não só demonstra sua incrível resiliência, mas também destaca a interdependência das espécies que vivem nas altitudes extremas da região. O tar é outro herbívoro impressionante que habita as altitudes extremas do Himalaia. Esses animais, com seus corpos robustos e cascos especialmente adaptados, conseguem se mover com agilidade em terrenos rochosos e íngremes. A habilidade do tar de escalar montanhas e escapar de predadores em terrenos perigosos é um exemplo de como Deus moldou esses animais para sobreviver em condições adversas. Seus cascos são divididos e possuem uma superfície áspera que os ajuda a se agarrar às rochas, proporcionando estabilidade em terrenos escorregadios. A pelagem do tar é outra adaptação vital para sua sobrevivência. Durante os meses de inverno, seu pelo fica mais grosso e longo, protegendo-o das baixas temperaturas. Além disso, sua dieta também se adapta às mudanças sazonais, comendo o que está disponível, desde gramíneas até musgos e líquens. Essa flexibilidade na alimentação garante que ele consiga encontrar sustento, mesmo quando os recursos são limitados. Outra característica interessante do tar é sua capacidade de viver em grupos. Ao se unirem, esses animais conseguem se proteger melhor dos predadores e enfrentar juntos as adversidades do clima. O instinto de sobrevivência em grupo é um dos fatores que garantem a continuidade dessa espécie nas alturas desafiadoras do Himalaia. Os pássaros que habitam o Himalaia têm que lidar com desafios únicos, como voar em ar rarefeito e sobreviver ao frio extremo. Espécies como o grifo do Himalaia desenvolveram asas maiores e mais poderosas para conseguir planar em altitudes onde o ar é mais fino. Essas adaptações permitem que eles percorram grandes distâncias em busca de alimento, enquanto minimizam o gasto de energia. Além disso, muitos pássaros dessa região possuem plumagens densas que os protegem das baixas temperaturas. Outro exemplo impressionante é o corvo do Himalaia, uma ave que se adaptou a sobreviver em altitudes extremas. Seu bico forte e versátil permite que ele se alimente de uma variedade de fontes, incluindo carniça, pequenos mamíferos e até restos deixados por outros animais. A habilidade de encontrar alimento em um ambiente tão inóspito é um fator crucial para sua sobrevivência. Mesmo com todas essas adaptações, a vida nas alturas ainda exige uma boa dose de engenhosidade. Durante o inverno, muitos pássaros migram para altitudes mais baixas, onde as condições são menos severas, retornando às alturas apenas na primavera. Essa migração sazonal é essencial para garantir a sobrevivência das aves do Himalaia, especialmente quando a comida se torna escassa e as temperaturas despencam. A escassez de alimento nas altitudes extremas do Himalaia força os animais a serem criativos em sua alimentação. Muitos herbívoros, como o ibex e o tar, sobrevivem comendo gramíneas, musgos e líquens que conseguem encontrar entre as rochas. Esses alimentos são pobres em nutrientes, mas essas espécies desenvolveram sistemas digestivos altamente eficientes para extrair o máximo de energia de cada refeição. A capacidade de sobreviver com uma dieta limitada é um dos principais segredos de sobrevivência no Himalaia. Os carnívoros, por outro lado, enfrentam o desafio de encontrar presas em um ambiente onde os herbívoros são escassos. Predadores como o leopardo das neves precisam ser extremamente pacientes e precisos em suas caçadas. Eles geralmente caçam presas maiores, como o tar, e podem sobreviver com uma única refeição por vários dias. Isso exige um metabolismo altamente eficiente, que permite ao predador armazenar energia por longos períodos. Além disso, alguns animais dependem de estratégias de armazenamento de alimento. Durante os meses mais abundantes, eles podem estocar comida em abrigos naturais, como cavernas ou buracos nas rochas, garantindo que tenham o que comer durante os períodos mais escassos do inverno. Essa capacidade de planejamento e armazenamento é crucial para a sobrevivência nas altitudes extremas do Himalaia. A caça nas montanhas do Himalaia exige uma combinação de paciência, agilidade e camuflagem.
Predadores como o leopardo das neves e o lobo tibetano desenvolveram técnicas de emboscada, onde se escondem entre as rochas e neve até que uma presa desavisada se aproxime. A camuflagem é crucial para esses predadores, permitindo que eles se misturem ao ambiente até o momento certo de atacar. O leopardo das neves é um mestre em utilizar o terreno a seu favor. Ele costuma caçar em áreas íngremes, onde suas presas têm menos chances de escapar. Sua habilidade de saltar grandes distâncias entre as rochas o torna um caçador formidável, capaz de derrubar presas que muitas vezes são maiores e mais pesadas do que ele. Essa estratégia de caçar em terrenos difíceis é uma adaptação essencial para sobreviver nas montanhas. Outro exemplo de tática de caça envolve o grifo do Himalaia, uma ave de rapina que patrulha os céus em busca de carniça. Sua visão aguçada permite que ele localize restos de animais a grandes distâncias, e seu voo poderoso garante que ele possa cobrir vastas áreas em pouco tempo. Ao encontrar uma carcaça, o grifo usa seu bico afiado para rasgar a carne e garantir uma refeição em um ambiente onde o alimento é escasso. Durante os meses mais frios, muitos animais do Himalaia realizam migrações sazonais para altitudes mais baixas, onde as condições são menos severas. Esse movimento é crucial para garantir a sobrevivência, já que as altitudes mais elevadas se tornam inabitáveis devido à neve profunda e à falta de alimento. Espécies como o tar e o ibex descem para vales e planícies em busca de pastagens mais abundantes e temperaturas mais amenas. Os pássaros também seguem esse padrão de migração. Durante o inverno, muitas aves que habitam as altitudes mais elevadas do Himalaia migram para regiões mais baixas e tropicais, onde conseguem encontrar alimento e melhores condições de vida. No entanto, a migração não é isenta de riscos, pois os animais muitas vezes enfrentam predadores e terrenos desconhecidos durante o percurso. Além disso, a migração é essencial para manter o equilíbrio ecológico das regiões mais baixas. Quando os animais descem das montanhas, eles trazem consigo nutrientes e sementes que ajudam a fertilizar o solo e promover o crescimento da vegetação. Esse ciclo de migração e retorno às alturas é fundamental para a dinâmica ecológica do Himalaia e para a sobrevivência das espécies que habitam essas montanhas. Além das adaptações físicas, muitos animais do Himalaia ajustaram seu comportamento para sobreviver em um ambiente tão hostil. Durante os meses mais frios, algumas espécies entram em um estado de semi-hibernação, reduzindo sua atividade e conservando energia. Isso é especialmente comum entre pequenos mamíferos, que se abrigam em cavernas ou tocas para se proteger do frio e das nevascas. O comportamento gregário também é uma estratégia comum. Animais como o tar e o ibex formam grandes grupos, o que oferece uma proteção extra contra predadores. Ao se moverem em manadas, eles conseguem detectar ameaças com mais facilidade e se defender de ataques. Esse comportamento social é uma das razões pelas quais essas espécies conseguem prosperar em um ambiente tão inóspito. Além disso, muitos animais adaptaram seus horários de atividade para evitar os momentos mais frios do dia. Durante as manhãs e noites, quando as temperaturas são extremamente baixas, eles permanecem abrigados, saindo para buscar alimento apenas durante as horas mais quentes do dia. Essa adaptação comportamental é fundamental para minimizar a perda de calor e garantir a sobrevivência no Himalaia. O isolamento térmico é uma adaptação crucial para os animais que vivem no Himalaia. Muitos deles possuem uma pelagem espessa que age como um casaco natural, protegendo-os das temperaturas congelantes. Essa camada de pelo é particularmente importante durante os meses de inverno, quando as temperaturas podem cair abaixo de menos 30 graus. A pelagem densa também serve como uma barreira contra o vento, que pode ser extremamente forte nas montanhas. Além da pelagem, muitos animais possuem uma camada de gordura sob a pele que ajuda a isolar o corpo. Essa gordura não apenas protege contra o frio, mas também serve como reserva de energia durante os períodos em que a comida é escassa. O iaque selvagem, por exemplo, acumula gordura durante os meses mais quentes e a utiliza para se manter durante o inverno, quando as pastagens são cobertas de neve.
O isolamento térmico não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também de eficiência energética. Animais que conseguem manter sua temperatura corporal com menos esforço têm uma vantagem significativa em um ambiente onde a energia é um recurso limitado. Essa capacidade de conservar calor permite que eles se mantenham ativos por mais tempo e, assim, garantam sua sobrevivência no Himalaia. Viver nas alturas do Himalaia significa lidar com o ar rarefeito, onde os níveis de oxigênio são muito mais baixos do que no nível do mar. Para sobreviver nessas condições, os animais desenvolveram adaptações respiratórias impressionantes. Muitos deles possuem pulmões maiores e mais eficientes, capazes de extrair oxigênio de maneira mais eficaz. Além disso, a composição do sangue também é diferente, com uma maior concentração de hemoglobina, o que permite uma melhor captação de oxigênio. O leopardo das neves é um exemplo clássico dessa adaptação. Seus pulmões são incrivelmente eficientes, o que permite que ele mantenha sua atividade predatória mesmo em altitudes extremas. Essa eficiência respiratória é o que lhe dá a capacidade de caçar em terrenos difíceis onde outros predadores teriam dificuldade para se manter ativos. Além disso, os animais do Himalaia tendem a reduzir suas atividades físicas, conservando energia e minimizando a necessidade de oxigênio. Eles se movem devagar e evitam esforços excessivos, garantindo que seus corpos não consumam mais oxigênio do que o necessário. Essa economia de energia é crucial para a sobrevivência em um ambiente onde o ar é escasso e as condições são implacáveis. A relação entre a fauna e a flora do Himalaia é um exemplo perfeito de interdependência ecológica. Os animais dependem das plantas para se alimentar, enquanto as plantas, por sua vez, dependem dos animais para a dispersão de sementes e a fertilização do solo. Herbívoros como o ibex e o tar desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico, pois se alimentam de gramíneas e arbustos, promovendo o crescimento da vegetação. Além disso, muitas plantas do Himalaia possuem adaptações especiais para sobreviver ao frio e à altitude. Essas plantas têm raízes profundas que permitem que elas absorvam nutrientes em solos pobres, e muitas delas têm folhas cobertas de pelos que as protegem do vento gelado. Essa vegetação, por sua vez, sustenta uma vasta gama de animais, desde pequenos roedores até grandes herbívoros. A fauna também contribui para a saúde do ecossistema do Himalaia. Ao se moverem pelas montanhas, os animais fertilizam o solo com seus excrementos, ajudando a promover o crescimento das plantas. Essa relação simbiótica entre a fauna e a flora é essencial para a sobrevivência de ambos em um ambiente tão desafiador. O ibex do Himalaia é um dos exemplos mais impressionantes de adaptação à vida nas montanhas. Esses animais possuem cascos divididos que funcionam como garras, permitindo que eles se movam com agilidade em terrenos rochosos e escorregadios. Sua habilidade de escalar penhascos íngremes é uma das razões pelas quais eles conseguem evitar predadores e encontrar comida em altitudes onde poucos animais conseguem sobreviver. Além disso, o ibex possui uma pelagem espessa que o protege do frio intenso das montanhas. Durante o inverno, seu pelo se torna ainda mais denso, garantindo que ele mantenha sua temperatura corporal mesmo nas condições mais adversas. Sua dieta também é altamente adaptável, permitindo que ele se alimente de uma variedade de plantas, desde gramíneas até arbustos duros e musgos. A vida em grupo é outra característica importante do ibex. Eles formam manadas que proporcionam proteção mútua contra predadores. Quando ameaçados, os ibex usam suas habilidades de escalada para escapar rapidamente, movendo-se por terrenos que seriam intransitáveis para a maioria dos predadores. Essa combinação de adaptações físicas e comportamentais faz do ibex um verdadeiro sobrevivente nas alturas do Himalaia. As tempestades no Himalaia são intensas e imprevisíveis, com ventos que podem atingir velocidades extremas e nevascas que duram dias. Para sobreviver a essas condições, muitos animais desenvolveram estratégias específicas. Durante as tempestades, a maioria dos animais se abriga em cavernas, tocas ou sob formações rochosas que oferecem proteção contra o vento e a neve. O isolamento térmico,
como a pelagem espessa e as camadas de gordura, também desempenha um papel crucial para garantir que os animais não percam calor corporal durante esses períodos. Os iaques selvagens, por exemplo, são conhecidos por sua resistência às tempestades de neve. Eles se agrupam em grandes manadas e usam sua força para abrir caminho através da neve, procurando por abrigo e pastagem. Mesmo durante as tempestades mais severas, esses animais conseguem se mover e manter suas atividades diárias, graças à sua robustez e resistência física. Outro exemplo de adaptação às tempestades é o comportamento dos pequenos roedores do Himalaia. Esses animais armazenam comida em suas tocas durante os meses mais quentes, garantindo que tenham o que comer durante as tempestades de inverno, quando sair em busca de alimento seria perigoso. Essa capacidade de planejamento é essencial para a sobrevivência nas condições imprevisíveis das montanhas. A reprodução nas alturas do Himalaia apresenta desafios únicos, já que as condições extremas podem dificultar a criação de filhotes. Muitos animais ajustam seus ciclos reprodutivos para coincidir com as estações mais amenas, garantindo que os filhotes nasçam em uma época do ano em que a comida é mais abundante e o clima é mais suportável. Essa sincronização com o ambiente é fundamental para garantir que os filhotes tenham uma chance de sobreviver. Os iaques selvagens, por exemplo, dão à luz no final da primavera, quando a neve começa a derreter e as pastagens se tornam mais acessíveis. Isso garante que as mães tenham acesso a alimentos nutritivos para produzir leite suficiente para seus filhotes. Além disso, os filhotes nascem com uma pelagem espessa que os protege do frio desde os primeiros dias de vida. Outro exemplo é o comportamento reprodutivo dos ibex. Durante o período de acasalamento, os machos competem entre si por fêmeas, usando seus chifres para lutar e demonstrar força. As fêmeas, por sua vez, selecionam os machos mais fortes, garantindo que seus filhotes herdem características que os ajudem a sobreviver nas condições adversas do Himalaia. Essa seleção natural é um fator crucial para a continuidade das espécies nas montanhas. Cavernas e formações rochosas desempenham um papel essencial na sobrevivência dos animais do Himalaia, oferecendo abrigo contra as intempéries e proteção contra predadores. Muitos animais usam essas áreas como locais de descanso e reprodução, garantindo que estejam protegidos dos elementos durante os períodos mais severos. As cavernas, em particular, são refúgios valiosos durante as tempestades de neve e os ventos fortes. Os leopardo das neves, por exemplo, muitas vezes descansam em cavernas ou sob saliências rochosas durante o dia, usando esses abrigos para se proteger do frio extremo. Esses locais também servem como áreas estratégicas de caça, onde eles podem observar suas presas de uma posição segura antes de atacar. Além disso, as cavernas proporcionam um local seguro para que as fêmeas cuidem de seus filhotes nos primeiros meses de vida. Os roedores do Himalaia, como o pika, também fazem uso extensivo de tocas e abrigos subterrâneos. Esses pequenos animais escavam tocas profundas nas encostas das montanhas, onde armazenam comida e se protegem do frio. Durante o inverno, essas tocas se tornam seu refúgio principal, permitindo que eles sobrevivam às nevascas e às temperaturas congelantes. O uso de cavernas e abrigos naturais é uma adaptação crucial para a sobrevivência nas altitudes extremas do Himalaia. O aquecimento global é uma das maiores ameaças ao ecossistema do Himalaia. Com o derretimento acelerado das geleiras e o aumento das temperaturas, muitas das espécies que habitam essas montanhas estão enfrentando desafios sem precedentes. Os animais que dependem de neve e gelo para sobreviver, como o leopardo das neves, estão vendo seu habitat diminuir a cada ano. Além disso, as mudanças climáticas estão afetando a disponibilidade de alimento, já que as plantas estão tendo dificuldade para se adaptar às novas condições. Outro impacto significativo das mudanças climáticas é o aumento da frequência de tempestades e deslizamentos de terra, que estão colocando muitas espécies em risco. As pastagens que antes sustentavam os herbívoros, como o ibex e o tar, estão sendo destruídas ou cobertas por neve instável, dificultando o acesso a alimento.
Essas mudanças estão criando uma pressão adicional sobre as espécies que já lutam para sobreviver em um ambiente tão hostil. Além disso, o aquecimento global está afetando as migrações sazonais. À medida que as temperaturas aumentam, os animais estão sendo forçados a migrar para altitudes cada vez maiores em busca de condições adequadas. No entanto, essa migração está se tornando cada vez mais difícil à medida que o ambiente montanhoso se torna mais imprevisível. As mudanças climáticas estão colocando em risco o delicado equilíbrio ecológico do Himalaia, ameaçando a sobrevivência de muitas das espécies que o habitam. As interações entre as espécies do Himalaia são complexas e essenciais para a manutenção do ecossistema. Predadores e presas desempenham papéis interdependentes, garantindo o equilíbrio entre as populações. O leopardo das neves, por exemplo, controla a população de herbívoros como o ibex e o tahr, garantindo que não haja superexploração dos recursos vegetais. Sem esse controle natural, a vegetação da montanha poderia ser destruída, prejudicando outras espécies que dependem dela para se alimentar. Além das relações predador-presa, muitas espécies colaboram indiretamente para a sobrevivência umas das outras. Os herbívoros, ao se alimentarem de plantas, ajudam a manter o crescimento da vegetação sob controle, permitindo que novas plantas cresçam e sustentem uma maior diversidade de espécies. Essa interação entre a fauna e a flora é essencial para garantir que o ecossistema se mantenha equilibrado e saudável. Outro exemplo de interações importantes é o papel dos carniceiros, como o grifo do Himalaia. Esses animais se alimentam de carcaças deixadas por outros predadores, limpando o ambiente e prevenindo a disseminação de doenças. Essa cadeia de interações garante que os recursos sejam usados de maneira eficiente, promovendo a sobrevivência de todas as espécies que habitam o Himalaia. Ao contemplarmos a incrível capacidade dos animais do Himalaia de sobreviver e prosperar nas condições mais extremas, fica claro que há algo muito maior em jogo. A perfeição dessas adaptações, a resistência e a inteligência instintiva dessas criaturas são reflexos do grande plano de Deus para a natureza. Ele, em sua infinita sabedoria, providenciou tudo o que esses seres precisam para enfrentar os desafios do topo do mundo. Cada detalhe, desde a pelagem densa até os pulmões adaptados ao ar rarefeito, revela o cuidado de um Criador que não deixa nada ao acaso. Agora, a pergunta que fica é: o que podemos aprender com essas criações divinas? Assim como Deus equipa os animais com o necessário para sobreviver em ambientes hostis, Ele também nos dá as ferramentas para enfrentar nossas próprias adversidades. Talvez, no meio das nossas lutas diárias, possamos lembrar que, assim como no Himalaia, Deus sempre nos proverá o que precisamos para superar qualquer desafio. E assim como esses animais, podemos confiar na providência divina para nos guiar e nos fortalecer em qualquer circunstância. Se você se sentiu inspirado por essa jornada e quer continuar explorando as maravilhas da criação de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrir sobre o mundo que Ele fez para nós.